De volta com o nosso programa Entre Amigos, como sempre, Dr. Cláudio Neves, aliás, o primeiro programa depois da entrada de Ano Novo, para mim é uma satisfação muito grande e, aliás, eu tenho participado de roda de amigos onde o meu conhecimento pertinente à medicina está para lá de bom, porque eu tenho assimilado um conhecimento muito grande, muito vasto, ao longo desses 3 anos e poucos meses, fazendo essa entrevista com o Dr. Cláudio, que tem sido de grande utilidade para todos os nossos telespectadores, seguidores de redes sociais e principalmente você, que vez por outra está sugerindo um tema para que exploremos aqui. Hoje nós vamos explorar, por exemplo, H3N2, influenza. Por que essa pandemia, doutor? Explique o que está havendo de gente infectada. Tem alguma correlação com Covid-19? Indiretamente, sim, Ludwig. Grande pergunta. Ludwig, é um prazer também estar sempre com você. Você instiga e provoca que a gente venha criar reflexões, elaborar conclusões que possam ser de utilidade para as pessoas e para nós mesmos no dia a dia, no consultório, ajudando as pessoas. Você força a gente trazer algumas soluções. Bom, respondendo sua pergunta, uma pergunta que força a gente fazer uma análise sobre a questão atual no nosso país e no mundo. O que é que acontece? As pessoas, Ludwig, ficaram, em relação à pandemia do Covid-19, elas ficaram isoladas por cerca de 2 anos. Esse isolamento para proteção do Covid-19, claro, inibiu e diminuiu a possibilidade e o contágio por outras viroses, concorda? Concordo. Então a influenza, que ano passado poderia já ter tido um surto pequeno e ter imunizado parte da população, isso não aconteceu como normalmente aconteceria. Grande parte da população também não aderiu à vacinação da influenza como deveria, principalmente os idosos, houve algumas falhas nesse sentido, pessoas se preocupam mais com Covid. Então o que acontece? Você tem em relação à população geral, meia idade, que não faz a vacinação da gripe como idoso, mas que pega a gripe com influenza, com grande frequência e dá um prejuízo social, afasta as pessoas do trabalho, da produção, traz um prejuízo para a economia, para tudo, é importante falar isso. A gripe, a influenza, a H3N2, essa virose forte, ela traz prejuízo social, risco de agravo à saúde, de internações, risco de mortalidade e para aquelas pessoas mesmo rígidas, novas, isso traz um prejuízo social, estudantil, profissional, isso é importante lembrar. E por que aconteceu isso e está acontecendo? Uma das hipóteses que levanto, a ideia minha, fica aqui, é que houve esse isolamento que eu falei para você por 2 anos e não houve o contágio prévio que acontece todo ano. Não havendo isso, você inibiu a imunização que acontece normalmente a cada ano, deixando um resíduo de população que pode pegar a gripe. Esse resíduo ficou maior. O raciocínio é simples, como houve um isolamento grande por causa do Covid, houve um resíduo populacional maior, bem maior da população, que não pegou a virose, a influenza no ano anterior, que há uma imunidade cruzada, você pega uma cepa, essa imunidade cruzada, de acordo com as vacinas, é de cerca de 60%. Então, a população ficou sem certa imunidade, uma grande parte da população, a maior parte, e agora com a ressocialização, a abertura do movimento social, final de pandemia, diminuição da pandemia do Covid, você volta a ter um contato grande entre as pessoas e essas pessoas não imunizadas anteriormente, como tinha todo ano, você acaba tendo um boom grande de pessoas com a virose e essa grande pandemia que está acontecendo do H3N2 da influenza. Então é importante explicar isso e esclarecer. Não é nada de extraordinário. Existe talvez uma explicação lógica que é essa que eu estou passando, é um raciocínio meu, mas que fica aí aberta para outras possíveis soluções. Mas você poderia atribuir também, por consequência desse isolamento de pouco mais de 2 anos, as pessoas ao saírem desse isolamento, naturalmente elas estão com a imunidade muito baixa. Pronto, aí você que a gente até falou em falar depois sobre a questão das consequências para a saúde do isolamento, até da questão do humor, tudo, você tem razão. E aí você junta isso, esses 2 anos de certamente grande parte da população vivendo um momento atípico, uma atipia que traz algo que estressa muito o ser humano, que é a mudança de rotina, uma mudança de rotina com ociosidade. Uma das coisas que mais estressa o ser humano é a ociosidade. Então as pessoas ficaram realmente vulneráveis do ponto de vista psicológico e isso certamente afeta em muito até os grupos jovens que pararam a atividade estudantil, os profissionais de trabalho, a perspectiva de desemprego, de dificuldade de firmação profissional. Tudo isso leva realmente a uma queda de imunidade, não tenha dúvida, esse estresse foi um momento estressante para toda a humanidade e essa queda de imunidade
imunidade associada a uma menor exposição do ano anterior, né, que a gente falou, de imunização natural que poderia ter acontecido se a gente estivesse vivendo em momentos normais, junto com uma cepa do H3N2, que é realmente muito contagiosa, a gente observa que ela tem uma capacidade de contágio grande, tem essa particularidade do próprio vírus que está aí circulando, essa cepa atual, junta todos esses fatores e a gente tem essa grande pandemia de virose, o H3N2, que realmente assusta e traz um prejuízo social muito grande, né? Então é importante esclarecer, a gente tem que prevenir para que tem que orientar a população para que tenham cuidado para que a gente não espalhe mais ainda, principalmente para os idosos, essa possibilidade de virose, porque a vacinação ela é importante, tem que se fazer nos idosos da influenza, mas nenhuma vacina é 100% eficaz. E o idoso é frágil, o idoso tem maior risco de complicações, de internamentos e até de morte. Então, aquelas pessoas que estão gripadas, a gente tem que pedir cuidado para não levar a gripe para as pessoas idosas, mesmo que estejam vacinadas. É bom a gente alertar nesse sentido. E com o advento da Covid-19, naturalmente, passou-se a conhecer de forma mais aprofundada, ou talvez um grande percentual de pessoas não tinha conhecimento da vitamina D, D3, que aliás é um hormônio. Inclusive nós abordamos também a questão da vitamina D aqui em nosso programa. Então essas pessoas foram muito aconselhadas a fazer uso da vitamina D ou pegar aquele sol. Mas geralmente quando é indicada a vitamina D3 é também encapsulado, ou seja, na mesma cápsula, a K2MK7, porque ela vai tirar aquele cálcio dos tecidos moles e levar para o lugar devido, que é para o osso, unha, enfim. E para as pessoas que pegam, elevam a sua imunidade através do sol, você não vai ter a K2MK7. Mas aí para a imunidade, essa relação da K2, ela não tem relação com a gripe direta. Porque a K2 aí você está falando Não, a K2 não, a gente está falando da vitamina D. A D. A K2 é uma questão de diminuir a calcificação dos tecidos moles e fortalecer os ossos para a questão de osteoporose. Sim, não é a questão da gripe que a gente está falando, né? A K2 aí não tem essa relação direta com a gripe, com a H3N2 que a gente está falando. A vitamina D, sim, a deficiência de alguns elementos, deficiência para as pessoas não saírem suplementando de forma aleatória com doses excessivas, que eu pego no consultório, Ludwig, a gente tem que ter cuidado com essa hipervalorização de suplementação, porque eu pego efeitos colaterais, pessoas com excesso de vitamina D, que leva a aumento de vitamina D, níveis que pode trazer efeitos colaterais, e aí você mesmo disse que tem um efeito até de hormônio, então os excessos também podem fazer mal, a gente tem que ter cautela com isso. E é também lembrar que não vai se pensar que K2 vai fazer milagre, vai aumentar a longevidade, que o pessoal fica descobrindo um mecanismo de ação aqui e ali, e o pessoal fica hipervalorizando muitas vezes as coisas, e as pessoas se alimentam errado. Eu tenho um primo médico que ele diz, até mais velho que eu, experiente, professor da USP, que ele dizia: Cláudio, meu filho, ele falava assim, o mais novo, ainda é médico mais jovem, e ele um médico mais veterano, não adianta ficar fazendo suplemento e comendo coisas que fazem mal, porque você não vai pensar que uma cápsulazinha, eu aprendi isso com um primo, né? Ele colocou, médico bem experiente, que ele dizia: não adianta você tomar uma cápsulazinha de suplemento e comer uma enorme quantidade de alimentos cheios de toxinas, radicais livres, de fritura. Então, uma alimentação saudável ainda é o mais importante. Você pode até também fazer suplementação, é bom fazer isso com cautela para evitar os excessos, com acompanhamento, né? E o sol, sim, você falou muito bem, é importante a pessoa ter uma exposição regular ao sol, que ele é necessário para a vida, para a produção da vitamina D, que a pele vai fazer esse papel aí muito bem, é um órgão, o maior órgão que nós temos, e vai fazer esse papel muito bem, sem exageros, né, para evitar câncer de pele. A gente tem que estar isso. E suplementar aquelas pessoas que não tomam esse sol regular e que, quando faz sua avaliação médica, percebe que tem uma dosagem abaixo da necessária para a boa manutenção do seu sistema fisiológico, porque a vitamina D tem várias funções, além da imunidade, a questão óssea e outras várias funções. Então, que cada dia se estuda mais. Então, ela tem uma grande importância para a vida, para a saúde, e aí você tem que estar realmente acompanhando e fazendo a suplementação de forma cautelar, sem grandes exageros. Eu chego no consultório, às vezes aparece o pessoal usando aquelas vitaminas D, que é bom até alertar que você colocou, o assunto a gente variou um pouquinho, mas é bom, importante. As pessoas começam a usar aquela de 50 mil. Um médico passou 50 mil por semana, a pessoa passa às vezes 3, 4, não volta ao médico usando aquela dose exagerada. Aí quando aí você vai olhar, mas então por isso que a gente tem que ter cautela, para não estimular os exageros que a gente pode ter efeitos colaterais. Como excesso de iodo, eu já peguei paciente de 43 anos com a glândula tireoide atrofiada, com iodo de 2.000 e tanto na dosagem, por causa de excesso de iodo, por causa desses vídeos que o pessoal fica mandando, estimulando
às vezes não é médico e fica no YouTube mandando usar isso, usar aquilo, Lugol exagerado. Eu pego pacientes com atrofia de tireoide por excesso de iodo. Então a gente tem que ter cautela com esses excessos, com essas opiniões, que o pessoal fala bem às vezes, mas não é médico e fica induzindo a um uso exagerado. Tem que ter cuidado. Às vezes até ao invés de aumentar a sua imunidade, você baixa e vai ter um comprometimento exagerado e pior, podendo levar a consequências danosas até, né, doutor Cláudio? Mas além da H3N2, a influenza, diversos outros vírus estão aproveitando essa oportunidade. O que é que está havendo na realidade? O senhor colocou com bastante propriedade, fez essa explanação aí sobre a influenza e essas outras gripes, esses outros vírus. Bom, a gente tem na realidade na prática hoje, você tem da gripe mais perigosa, mais comum, é a influenza mesmo, que tem suas variantes, H1N1, H3N2, a gente teve a história da gripe espanhola, que matou milhões de pessoas, muito mais do que o Covid, cerca de 50 milhões de pessoas, então imagine há 100 anos atrás quase, você ter milhões de pessoas sem a estrutura hospitalar que nós temos hoje, com UTI, com suporte de transporte, bem mais pessoas infectadas, indo a óbito, sem uma estrutura hospitalar que nós temos hoje. Então imagine o que a humanidade passou. Então nós estamos agora superando a questão da pandemia do Covid-19, foi uma cepa virulenta com alto índice de internamento, de mortalidade. Nós vamos ter outras cepas, tanto de coronavírus, isso já existia antes do Covid-19, gente. Coronavírus é uma coisa antiga, convive com a humanidade, com cachorro, uma coisa muito antiga, e nós temos cepas variantes há muito tempo. Antes do Covid-19, no Brasil, circulou nos últimos 10 anos cerca de 4 cepas detectadas, porque não se estudava muito. Talvez tivéssemos mais. E não eram tão virulentas com tanta mortalidade. O Covid-19, que saiu lá aquela questão da China, Wuhan, a suspeita, laboratório, aquela polêmica toda, o que é que acontece? Esse Covid-19, ele teve um alto índice de contágio, de mortalidade, mas está afindando com o efeito da vacina, a população toda está surgindo novas cepas, Delta, Omicron, mas a gente observa uma mortalidade, graças a Deus, bem menor. A gente tem que ter cuidado, evitar contágio. Para quê? Porque a gente tem que evitar contágio e a multiplicação das viroses, porque quanto mais hospedeiro, mais multiplicação viral, mais chance de gerar uma mutação nova, uma cepa nova que pode casualmente se tornar muito virulenta, muito mortal. Então a gente tem que evitar, por mais que você tenha uma cepa hoje inocente, que não seja tão mortal, ela pode se tornar, ela pode chegar ali em uma pessoa e naquele momento de multiplicação ela sofreu uma mutação e aí a gente tem um problema sério. Então quanto menos contágio, melhor, por isso que é importante, principalmente agora na questão da influenza, que está trazendo esse prejuízo social, o cuidado para evitar a transmissão, ela é altamente contagiosa, a gente está observando, entrando no assunto que iniciou, que é H3N2, então a gente tem um contágio grande, a capacidade de contágio é grande, a gente observa isso na prática, dá uma superlotação das unidades de saúde, a gente tem que prevenir isso para que a gente possa realmente manter o conforto da população, lembrando que a gente não tem só a gripe ocupando as unidades hospitalares, a gente tem diabetes, hipertensão, cânceres, úlceras, ferimentos que precisam fazer curativo nos postos de saúde e a população em todo o interior do país, que é imenso, ela é carente de assistência em saúde e a superlotação por uma gripe atrapalha até a assistência no dia a dia das pessoas com doença crônica. Então, vamos prevenir a gripe para ajudar também o sistema de saúde e prevenir complicações em toda a área de saúde, a congestão do sistema de saúde em nosso país. Era justamente esse tipo de explanação que a gente precisava para que essas dúvidas fossem dirimidas. Doutor Cláudio, mais uma vez, muito obrigado. Satisfação tê-lo conosco, viu? Prazer.